Ele cuida de mim. Mesmo que uma porta se feche aqui, Deus abre outras portas. Eu preciso aprender mais de Deus. Ele cuida de mim. Deus cuida de mim. E nós agradecemos ao Senhor. Deus cuida de mim. Mesmo em meio às dificuldades, eu descanso à sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a casa do Senhor. Não ando sozinho, eu não estou sozinho. Eu sei que Deus cuida de mim. Eu não estou sozinho em nenhum momento da minha caminhada. Deus cuida de mim. Por isso eu descanso debaixo da sombra das suas asas. Porque Deus cuida de mim. E eu amo a casa do Senhor. Amo estar na presença do Senhor e eu não estou sozinho em nenhum momento. Eu bem sei que Deus cuida de mim. Deus supre, Deus opera, Deus sustenta, Deus anima, Deus conforta, Deus alimenta, Deus se encarrega de cada detalhe. Ele cuida de mim. E com estas palavras iniciais, nós agradecemos a Deus. Mesmo que eu esteja aflito, eu não estou derrotado. Eu posso enfrentar muitas situações, Ana Santos, Marlene Costa, do Carmo, Joyce Dayana, Selma Oliveira, Eni Froze. Eu posso até passar por situações delicadas, mas Ele cuida de mim. Nós adoramos, nós agradecemos, porque Ele cuida de mim. Ele cuida de nós. Mesmo que eu venha a ficar ferido, marcado, eu não serei derrotado. Reginaldo Santos, Deus abençoe. Nesta madrugada, declare: Deus cuida de mim. Alane Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Nesta madrugada, declare: Deus cuida de mim. Afirme e coloque a sua fé em ação, dizendo: Deus cuida de mim. Deus é quem me sustenta. Nem o sol vai me molestar de dia e nem a lua de noite, conforme nos ensina o Salmo 121. O Salmo 91 vai dizer que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Não serás atingido em hipótese alguma. Porque o Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Declare com fé nesta madrugada. Mesmo que você esteja ferido, você não será destruído. Você pode até passar por provas. No mundo tereis aflições, Jesus já nos avisou. Mas tenham bom ânimo. Lia Pereira, Francisca, Fabiane Mota, bem-vindas, Deus abençoe. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Nós somos gratos a Deus nesta madrugada porque Ele cuida de nós. Ele sustenta. Ele supre. Ele se encarrega de detalhes. Deus cuida de mim. Será que você pode declarar isso? Será que você pode dizer isso neste início de sábado? Neste Shabbat Shalom? Deus cuida de mim. Situações inúmeras acontecem, mas eu prossigo, porque Deus cuida de mim. Jéssica Edger, bem-vinda, Deus abençoe. E já que Deus cuida de mim,
eu sei que Deus proverá. Eu sei que Deus vai sustentar e suprir. Daniane Melo, bem-vinda, Deus abençoe. Deus cuida de mim. Deus proverá. Se você crê, você pode declarar e avançar. Érica Araújo, bem-vinda. Eli Reis Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Deus cuida de mim. A gente passa por uma porção de perrengues por esta vida, não é verdade? Problemas, lutas, dificuldades, aflições, ansiedades. É verdade. É isso aí, Fabiane. Deus nunca nos abandona, nem nos piores momentos da nossa vida. Deus proverá. Obrigado, Daniane. Obrigado. Somos gratos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos permitiu, inclusive, completar mais um ano de vida nesta sexta-feira. Pela misericórdia, Araci Moreno, bem-vinda, Deus abençoe, e pela graça do Senhor, Deus cuida de mim. Deus supre e provê. Por isso cheguei até aqui. Porque Deus cuida. Porque Deus sustenta. Porque Deus se encarrega dos detalhes. Tânia Lima, bem-vinda, Deus abençoe. E eu sou grato a Deus. Se não fosse o Senhor, o Salmo 124 deixa isso muito claro. Eu já teria sido engolido vivo, já teria me afogado nas águas. Jaque Brito, bem-vinda, Deus abençoe. Obrigado, Fabiane. Obrigado, Jéssica. Eu recebo essas palavras de carinho, de felicitações, com muita alegria. Muito obrigado. Prosseguimos. Não desanimamos. Não desistimos. Pelo contrário, agradecemos, porque Deus cuida de mim. Deus sustenta. Deus, como a Fabiana escreveu, não nos abandona. No auge da crise, da dificuldade, da luta, do sofrimento, da dor e do lamento, às vezes até no luto, Deus cuida de mim. Deus, parabéns para você então também, Tânia. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Deus cuida de mim. O Espírito Santo, nosso amigo fiel. Obrigado, Joyce. Jaque Brito, Deus abençoe. Gilberto, seja bem-vindo, Deus abençoe. Rubenice, seja bem-vinda, Deus abençoe. Que Deus é fiel, nós sabemos, mas é necessário tomar posse. É necessário fazer valer na nossa vida, declarando, crendo, profetizando e se apropriando daquilo que Deus tem para nós. Porque se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus nos garante que nós comeremos o melhor desta terra. Isto é promessa de Deus. Terezinha Moreira, bem-vinda, Deus abençoe. E as promessas de Deus são para nos manterem firmes na fé. Porque a palavra do Senhor não vai voltar vazia. A palavra do Senhor se cumpre, a palavra do Senhor é a verdade. Ele não erra, não mente, não muda de ideia, não se arrepende, não se engana e não quebra a aliança. Nós agradecemos, porque até aqui Ele nos ajudou em mais um ano de vida. E o que seria de nós? Sabe, queridos, mas meditando sobre tantas coisas, fazendo um balanço, por assim dizer, fazendo uma análise de tudo que já aconteceu até aqui ao longo desta caminhada. O Espírito Santo me levou ao Salmo de número 90. Um salmo que fala
do quanto Deus é eterno e nós somos transitórios. O quanto nós somos passageiros. A vida é tão ligeira. Águida, seja bem-vinda, Deus abençoe. Depois você dá uma lida no Salmo 90, eu não vou fazer aqui um estudo, nem uma abordagem teológica do assunto. É verdade, Fabiane, mesmo quando eu estava no fundo do poço, eu também, muitos anos atrás, as mãos de Deus estavam lá mais fundo ainda para provar que Ele nunca me abandonou. É verdade. Ele é aquele que desce comigo até o fundo e não me deixa sozinho. É verdade. Ele é amigo fiel. Ele não nos desampara. Ele não nos lança fora. A gente pisa na bola, a gente faz bobagem, a gente erra, a gente apronta. A gente apronta. Mas por mais que eu apronte, Deus não desiste de mim. Não é verdade? Por mais que a gente apronte, Deus não desiste de mim. Por mais que a gente faça as nossas artes, não é mesmo? Quem tem filhos entende bem o que estou dizendo. Ele não desiste. Você tá, por acaso, vem cá. Quando o seu filho apronta, você desiste dele? Edinho, seja bem-vindo, Deus abençoe. Gilberto Bispo, bem-vindo, Deus abençoe. Quando o seu filho apronta, você desiste dele, joga fora? É o mesmo que a criança, o bebê, vai sujar as fraldas, vai sujar os panos. Aí você faz o quê? Você joga a criança fora ou você troca as fraldas, limpa os panos, para que a criança seja novamente cheirosa e aceitável? Tem gente que pensa que Deus, quando a gente, entre aspas, faz caca, suja as fraldas, que Ele vai jogar a gente fora. Se por acaso, por mais feio o trabalho que o seu filho fez na fralda quando era bebezinho, você jogou ele fora alguma vez? E olha que criança, às vezes, vamos combinar que a gente fica tentando entender como é que uma coisa tão bonitinha produz um substrato tão mal cheiroso e desagradável, não é mesmo? Mas alguma mãe ou pai joga a criança fora porque ela sujou as fraldas? Eu penso que não. Da mesma forma, Deus, quando a gente faz as nossas caquinhas, não vai nos jogar fora. Pelo contrário, Ele vai trocar os nossos panos e nos deixar novamente limpos. Por isso, é que o salmista fala isso no Salmo 51. Lava-me com isopo, que é uma espécie de um pincelzinho, e ficarei mais alvo, mais branco, mais brilhante do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Vanusa Costa, bem-vinda, Deus abençoe. Então, nesta madrugada, eu quero trazer uma reflexão rápida do Salmo 90, especialmente no versículo que nos dá um comando muito interessante, no qual o salmista ele faz um pedido a Deus. Observe, ele vem falando que Deus, Ele é nosso refúgio de geração em geração. Ele é aquele que é desde eternidade a eternidade. 1000 anos são como o dia de ontem. Simônia Souza, bem-vinda, Deus abençoe. Isso vai falando da eternidade de Deus. E depois ele começa a comparar com a nossa finitude. Ele chega a dizer no versículo de número 10, que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou se você tiver muito vigor, pode chegar a 80, mas no caso, já o melhor desses dias vai ser enfado e canseira, porque tudo passa muito rápido. Tamiri, seja bem-vinda, Deus abençoe. Mas eu quero finalizar com vocês com o versículo 12, Salmo 90, verso 12.
ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ana Belo, bem-vinda, Deus abençoe. Esta é a minha oração. Cessa Lobo, Silvani Oliveira, bem-vindas, Deus abençoe. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, verso 12. Neste dia em que, pela misericórdia e pela graça do Senhor, completo mais um aninho na minha história, essa é a minha oração. Ensina, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Me ensine o que é contar os dias. Ora, é ter a dimensão de como alinhar, como esquadrinhar, como programar, como organizar os seus dias, de maneira que alcance coração sábio. Betânia Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E esta oração é uma oração que nos leva a entender o quanto somos pequenos e Ele é grande. Sabe, queridos, a verdade é uma só. Nós não sabemos viver. Para bem da verdade, a gente não sabe nem orar como convém. É por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Jéssica, seja bem-vinda. Jéssica Santiago, Deus abençoe. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, um coração que sabe. Porque a gente não tem essa sabedoria, esse conhecimento, esse discernimento, essa visão e esse entendimento por nossa conta. E nós precisamos pedir isso a Deus, ensina a contar os nossos, porque você sabe viver? Eu não sei. Eu tenho quase meio século de caminhada com Deus e eu reconheço que eu não sei viver. Por isso a minha oração hoje é muito simples. Pai, me ensina a contar os meus dias, a arrumar os meus dias, a preparar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Sabe, queridos, cada momento que vivemos, ele precisa nos fazer chegar mais perto de Deus, chegar mais próximo da vontade dele, nos alinhar com o desejo do coração dele e fazer valer a vontade dele em nossa vida. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu e você saibamos contar os nossos dias. É necessário que eu e você aprendamos. Elma Silva, bem-vinda, Deus abençoe. É necessário que eu e você, Genilda, seja bem-vinda, Deus abençoe. Joelma Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Que eu e você, Laudenice Nunes, Deus abençoe, seja bem-vinda. Que eu e você consigamos alcançar um coração sábio. E o que é um coração sábio? Queridos, por que Salomão era sábio? Porque Deus deu sabedoria a ele. Joseph, bem-vindo, Deus abençoe. Então, para que eu tenha sabedoria, eu preciso buscar no Senhor. Ele é a fonte da sabedoria. Sádia, seja bem-vinda, Deus abençoe, missionária Sádia Rolim. Alegria tê-la conosco nesta madrugada. Nós pedimos a Deus esta sabedoria. E o salmista aqui no Salmo 90, ele vai colocando a infinitude de Deus versus a nossa finitude. A eternidade dele. É impressionante, ele fala aqui de eternidade a eternidade. Quando ele se refere a Deus, 1000 anos é como amanhã de ontem. E nós, se muito 70, 80 anos, se tiver muito vigor e assim mesmo, o melhor desses últimos anos é só canseira, enfado e limitações. Então, Pai, ensina-me a contar os meus dias. Salmo 90, 12. Então, neste momento em que atinjo mais um ano de vida, e sou grato a Deus por isso, porque Ebenezer até aqui ele nos ajudou.
Eu agradeço a Deus, mas peço a Ele. Eu não peço presentes, riqueza, eu não peço fama, eu não peço reconhecimento, eu não peço bens, eu peço a Deus sabedoria. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, porque eu preciso aprender a viver debaixo da tua graça. Pai, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Me ensina, porque eu não sei contar os meus dias, eu não sei organizar minha vida, eu não sei alinhar o meu caminhar, eu não sei. A matemática de Deus não é a minha não é a de Deus, o tempo de Deus não é o meu, o meu não é o dele. Então me ensina, Pai. Derli Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Me ensina a contar os meus dias. Ana Silva, bem-vinda, Deus abençoe. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias. Esta é a minha oração na madrugada deste sábado. Me ensina a contar os meus dias, porque eu preciso alcançar um coração sábio. Eu não te peço outra coisa, Senhor, exceto sabedoria, para estar à frente do povo, para aconselhar, para orar, para pregar, para ensinar, para caminhar. Sabedoria para ser um bom marido, um bom filho, um bom pastor. Sabedoria para ser um exemplo, para ser a luz do mundo, o sal da terra. Sabedoria para fazer a diferença, sabedoria para servir a minha geração, sabedoria para deixar um legado. Sabedoria, porque eu não sei contar os meus dias. Se deixar por minha conta, eu enfio o pé na jaca, eu meto os pés pelas mãos, porque eu não sei contar os meus dias. E o interessante é que tem gente que vai envelhecendo, vai perdendo os cabelos, vai ficando com os cabelos brancos, enrugadinho, mas continua tolo. Cabelos brancos não são sinônimo de sabedoria, porque a fonte da sabedoria é o Senhor. Ele é a fonte. Salomão foi o mais sábio porque ele pediu a Deus, ou seja, ele foi direto na fonte buscar sabedoria. Eu e você precisamos desenvolver esta determinada solicitação diante do Senhor. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Queridos, esta deve ser a nossa oração, esta é a minha oração nesta madrugada. Porque eu preciso aprender a contar os meus dias. E isto requer sabedoria. Tem muito crente que acha que só porque tem muito tempo de igreja ele sabe alguma coisa. Não sabe. Porque a sabedoria vem do alto. A sabedoria vem do alto. E nós precisamos pedir a Deus que nos ensine. Miriam Abdul, que nos acompanha pelo Facebook, Deus abençoe, seja bem-vinda. Para ela já é bom dia. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Seja bem-vinda de volta, Tamires. Estou de volta para a glória de Deus. Amém. Ensina, Senhor. Ensina a contar os meus dias. Porque se eu não ouvir da tua parte, eu não consigo, eu não sei. Porque Ele é a fonte do saber. Ele é a fonte da sabedoria. Não vamos encontrar sabedoria, podemos até encontrar conhecimento. Os livros nos dão conhecimento, os cursos, as faculdades. Kleber Douglas, seja bem-vindo, Deus abençoe. As formações acadêmicas nos dão conhecimento, mas não sabedoria. E tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Eu não tenho nada contra, por exemplo, a teologia, pelo contrário.
Mas ela sozinha não basta, porque ela só traz conhecimento. É possível fazer a obra de Deus sem conhecimento, mas com sabedoria. Agora, só com conhecimento e sem sabedoria é obra humana. Só com conhecimento, sem sabedoria, é obra humana. A obra de Deus é com sabedoria. E Ele é a fonte. Salomão começou muito bem o reinado dele, porque ele pediu a Deus, ele pediu na fonte um coração sábio. Porque ele se sentia incapaz de governar aquele povo. E ele pediu a Deus, ele podia ter pedido muita coisa, queridos, porque Deus ofereceu a ele a oportunidade dele pedir o que ele quisesse. E ele não pediu outra coisa senão sabedoria. E Deus então disse, porque você só me pediu isso e não pediu nada para você, eu vou te dar o que você pediu e muito mais. A ponto de Jesus dizer a respeito de Salomão, tá certo que ele comparou com o lírio é mais formoso do que Salomão, que com toda a sua riqueza não se vestiu como ele, mas ele menciona a riqueza de Salomão. Thaís de Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. Ou seja, Salomão foi muito bem sucedido, mas porque buscou no Senhor a sabedoria. Depois ele se perdeu e no final da vida se arrependeu. Mas aí é uma outra história. O fato é que ele começou muito bem. Ana Caroline, bem-vinda, Deus abençoe. Porque ele buscou sabedoria na fonte. E a gente costuma fazer algumas reflexões, né? Sobretudo em nosso natalício, em nosso aniversário. E comigo não foi diferente. E em meio a essa reflexão, a esse balanço, eu disse, Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance. A gente vai ficando um pouquinho mais velho. Ira Maia, seja bem-vinda, Deus abençoe. E percebe que quanto mais a gente cresce, mais a gente tem perguntas e menos respostas. Os adolescentes, por exemplo, acham que sabem tudo. Acham que todas as respostas estão na ponta da língua deles. É curioso que conforme a gente vai amadurecendo, a gente percebe que tem mais perguntas do que respostas. E a maioria dessas perguntas não tem resposta. E o motivo é que nós começamos a verificar que não sabemos. Não sabemos. Porque Ele é a fonte da sabedoria. Sabedoria você só vai conseguir pedindo a quem é o dono de toda ela. O Senhor. Então, eu faço minhas as palavras e a oração do salmista. Ensina-me a contar os meus dias. Roberto Soares, bem-vindo, Deus abençoe. Para que eu alcance um coração sábio. Sabia que com sabedoria você evita um monte de erro que você comete? Pois é. Não desanime, Iramaia. Lucimar, seja bem-vinda, Deus abençoe. Quando o inimigo fica furioso, é um indicativo de que nós estamos no caminho certo. Eu costumo dizer que por aqui até o capeta ficou encapetado esses dias. O diabo ficou bastante endiabrado e o demônio endemoniado para o nosso lado. Se eu fizer uma narrativa resumida dos fatos dos últimos 10 dias, vocês não têm ideia do que aconteceu. Mas isso é uma prova de que estamos no caminho. Porque se não estivermos incomodando o inimigo, nós estamos no caminho. O caminho que Deus nos coloca incomoda Satanás. Por isso que tem gente que fala, caramba, lá no mundo eu era mais tranquilo. Franca Vasconcelos, Deus abençoe. Lá no mundo eu era mais tranquilo, agora eu me converti, passei a servir a Deus e as coisas estão piores. Pois é, porque agora você incomoda o inimigo. Lá você não incomodava. Lá você era prata da casa. Lá você estava à disposição do inferno. Quando você vem para a presença do Senhor, você vai incomodar. Você vai passar a incomodar o inferno. E aí ele vai dar o troco.
para te fazer desistir, para te fazer recuar, para te fazer desanimar, para te fazer parar. Até comentei com uma irmãzinha lá de Brasília, olha, parece que a Capetolândia toda tá em polvorosa aqui pro meu lado. Ela deu risada. Pois é, acho que o diabo colocou a Capetolândia toda em prontidão para vir com tudo. Porém, é nessa hora, obrigado por começar a me seguir, Derli, Deus abençoe. É nessa hora que o crente tem que ser persistente. Por isso é que a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo. Quem tem que bater em retirada é ele. Francisco de Assis, bem-vindo. Deus abençoe. Quem tem que recuar é ele, não é você. Crente que recua, a Bíblia fala que aquele que tendo posto a mão no arado olha para trás não está apto para o reino. Não é para você amolecer. Quem tem que recuar é o inimigo. Quem tem que bater em retirada é ele. Então resista. Insista. Persista e não desista. Por quê? Quem tem que recuar é ele. Mas perceba que para a gente entender essas coisas, a gente volta para a situação anterior. Precisamos pedir a Deus que nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Porque a nossa tendência, quando o diabo bate forte, é recuar. Quando o diabo bate forte, a nossa tendência é baixar a guarda, é desistir, é desanimar, é dar meia volta. Não. Quando o diabo bate forte, Karen, seja bem-vinda, Deus abençoe, é aí que eu tenho que ser mais duro. Ah, peraí, seu capeta, você quer briga? Então, vem. Você quer briga? Então vem, porque maior é o que está em nós. Sula Soares, bem-vinda, Deus abençoe. Ah, capeta, você quer briga? Vem cá que eu vou catar você pelo chifre. Venha! Vai doer, mas você vai perder. E esse coração sábio que eu preciso buscar. Esses dias conversando com a minha esposa, nós dizíamos, olha, deve estar vindo uma chuva de bênção aí pelo caminho, viu? Porque como o capeta está encapetado pro nosso lado. Nosso adolescente aqui de plantão, o Pedro, ele falou, não é possível, acontece tudo com a gente. Eu falei, você não sabe de nada. Ô, criança inocente, tem só 16 anos. Ô, criança inocente, você não sabe de nada. Eu lido com isso desde quando eu tinha a sua idade. O capeta já me dava trabalho quando eu tinha a sua idade, mais de 30 anos atrás. Há mais de 30 anos. Porque ele falava assim, o Pedro fala assim, acontece tudo com a gente. Ó, só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo. Um exemplo. Nossa máquina de lavar deu uma morrida. Lucimar, seja bem-vinda. Toinha Fontinelli, bem-vinda, Deus abençoe. Entre outras coisas, já contei que o meu notebook deu uma morrida, né? Estou aqui com bastante dificuldade técnica para fazer as lives. Estou tentando ressuscitar o pobre do notebook lá na assistência técnica, mas ele insiste em ficar morto. Mas eu vou dar um exemplo aqui, isso eu já contei. Eu vou contar uma outra situação, só para vocês terem uma ideia de quanto a Capetolândia está agitada para o meu lado. Nossa máquina de lavar deu uma morrida. Aí chamamos o técnico. Ah não, vamos fazer o seguinte, vamos negociar, eu pego a sua, te dou uma outra, você paga a diferença, eu pego uma melhor. Eu falei, beleza. O homem ia trazer a máquina hoje. As mulheres de plantão aqui sabem que fim de semana é dia de lavar roupa, né? Mas eu estava aqui prontinho, esperando o cara vir, daqui a pouco ele me manda uma mensagem. Você não sabe, o capô do meu carro voou. Quebrou o para-brisa, tá tudo amarrado. Eu só vou poder levar para você semana que vem essa máquina. Aí falei pro Pedro. Pedro falou, mas não é possível, tem alguma coisa errada com a gente. Eu falei, tem não, é assim mesmo.
É assim mesmo. É a Capetolândia que está agitada para o nosso lado. E eu estou acostumado com isso a vida inteira, com esse tipo de situação. Isso só para resumir a ópera, porque a história seria longa e muitas outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porém, queridos, eu preciso pedir a Deus que me ensine a contar os meus dias, para alcançar um coração sábio, que entende o que está acontecendo e sabe como proceder, e sabe como prosseguir. Juliana Silva, bem-vinda. Deus te abençoe. Boa madrugada. Senhor, que o Senhor possa me ensinar a contar os meus dias. Ah, mas o capeta está encapetado. Segue firme. Ah, mas o diabo está endiabrado. Segue firme. Ah, mas até o demônio ficou endemoniado. Segue firme. Resistir ao diabo e ele foge. Não é você que tem que fugir. O capeta ruge como um leão, buscando a quem possa tragar, mas ele não é leão. Você que é filho do leão da tribo de Judá. Que história é essa? É o capeta que tem que recuar, não é você. Resista, insista, persista e não desista. Que bom, Juliana, que bom que você conseguiu chegar para nos ouvir, para estar conosco. Deus te abençoe. Saudações ao público de Botucatu, interior de São Paulo. Quem tem que recuar é o inimigo, não é você. Você não foi escolhido para fugir. Você não foi chamado para perder. É aí que entra a palavra de Deus. Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Passei também pela fase da Capetolândia, me mantive firme na fé e ele bateu em retirada. É desse jeito, Fabiane. É desse jeito. Há momentos em que as coisas realmente são colocadas para fazer você recuar. O capeta bate firme contra a gente. Ele bate duro. Ele sabe exatamente como nos machucar. Mas nessa hora que o crente faz o quê? Aguenta. Mas como assim? Eu não aguento, não aguento. Josué estava lá todo destruído, Deus veio falar com ele e falar assim, seja forte. Lembra disso? Alguém poderia imaginar, não, Deus veio falar com Josué para consolar, para passar a mão na cabeça, para dar uma alisada. Deus não alisa ninguém, queridos. Deus coloca as coisas no lugar rapidinho. Falou, Josué, vem cá, meu filho. Josué, presta atenção, escuta bem. Moisés, o meu servo, morreu. Você está esperando o quê? Agora é você. Seja forte. Eu vou com você. Eu vou fazer você conquistar a terra. Todo lugar que você pisar será sua herança. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Mas seja forte. Não é para ficar de mimimi. Crente tem que aguentar paulada. Tem que ser forte. É um ledo engano. Essa conversa que falam por aí que você vai servir a Deus, que vai ser tudo perfeitinho, bonitinho, redondinho, certinho, cheirosinho e gostosinho. Não é assim. Mas por que não é assim? Porque nós estamos numa guerra. Ninguém fica cheiroso no campo de batalha. Você fica ferido e fedido. Não é? Ninguém fica cheiroso e gostoso no campo de batalha. Você fica ferido e fedido. Depois você vai passar pelo processo de cura e de limpeza. Mas no campo de batalha, existem batalhas em nossa vida. Por isso que eu preciso pedir a Deus que me ensine a contar os meus dias. Eu estou em dias de batalha ou estou em dias de paz? Porque em Eclesiastes 3, a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Vai ter tempo de guerra e tempo de paz. Vai ter tempo de Capetolândia e tempo de tranquilidade. Pati Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Vai ter tempo de todas as coisas acontecerem. Mas eu preciso alcançar um coração sábio
Para isso eu peço a Deus que me ensine a contar os meus dias. Começa difícil, depois piora, Juliana? É assim. Porque quanto mais você... É igual uma comparação bem simples, que eu gosto de fazer porque é fácil de entender. Igual um videogame. Você vai avançando de fase e o capeta fica mais encapetado. Não é assim no joguinho de videogame? Você passa de fase e o inimigo fica pior, fica mais forte. O monstrinho fica mais monstrinho e depois ele vira um monstro e depois ele vira um monstrão. Com o inimigo não é diferente. Com o inimigo não é diferente. Você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai avançando e o capeta vai ficando mais duro contra você, porque ele quer te destruir. Ele só veio para roubar, para matar e para destruir. E se ele ficar pequenininho, farcinho para você, você não tá nem aí para ele. Então ele vem duro, forte, grande, bate firme. Quanto mais ele bate, mais você está incomodando. Tanto é que o próprio Jesus falou: quando vos perseguirem, vocês são bem-aventurados. Por causa do meu nome, se perseguirem você, vocês são abençoados. O galardão de vocês é grande. Regozijai-vos. Eu estou tomando paulada. Regozijai-vos. Vânia Andréia, bem-vinda. Deus abençoe. Mas para que eu tenha essa visão, esse entendimento, é a pura realidade. Quando cada obstáculo que a gente vence, vem outro maior. É assim, desse jeito. Queridos, é por isso que eu tenho que ter essa percepção do mundo espiritual. E como é que essa percepção vem? Sabedoria. Como é que eu alcanço essa sabedoria? Pai, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Célia Alves, bem-vinda, Deus abençoe. E eu vou percebendo. Agora, já lá pelos 30 anos de ministério, 22 de ordenação. 22, não, já estamos indo para 23 anos de ordenação pastoral. Unção pastoral. Eu vou percebendo que hoje a visão é mais ampla do que era outrora. Então, eu preciso continuar buscando um coração sábio. E nada como fazer aniversário para pedir assim: me ensina a contar os meus dias. Para que eu não seja um velho gaga besta imprestável. Porque a Bíblia fala: na velhice dará fruto. Na velhice dará fruto. Como a palmeira florescerá o justo. Crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerá nos átrios do nosso Deus. Na velhice dará fruto. Ensina a contar os meus dias, porque na velhice vai dar fruto. Não vai ser aquele velho gagá chato, imprestável, ranzinza e murmurento. Não! Vai ser canal de bênção. Vai ser alguém que serve a sua geração. Alguém que aconselha. Alguém que tem uma palavra de Deus. É isso que nós precisamos buscar. Thaís Castro, bem-vinda. Deus abençoe. Então, Iris, seja bem-vinda. Deus abençoe. Eu convido você a fazer essa oração comigo. Eliezer, seja bem-vindo. Eliezer Soares, Deus te abençoe. Pai, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Mas não vamos estender demais. Eu estou aqui todo dia, já há 791 dias, vocês já estão de saco cheio de mim. Não é mesmo? Então vamos maneirar, não vamos estender demais, senão também vira vigília. Já é 00:54. Vamos apenas orar para concluir. E a minha oração nesta madrugada: Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Não adianta nada fazer aniversário só para soprar velhinha, ganhar presente e comer bolo. Eu preciso aprender a contar os meus dias. Cleide Teixeira, Cláudia Santos, bem-vindas. Deus abençoe. Para alcançar um coração sábio. Porque um coração sábio é bênção. Um coração sábio é canal de bênção. É instrumento na mão de Deus. Não é um gagá velho chato, ranzinza, reclamão e mal-humorado.
Um coração sábio é aquele que abençoa, é aquele que ensina, é aquele que orienta, é aquele que cuida, é aquele que aponta o caminho. Porque já aprendeu, assim como Paulo, aprendi a estar contente em qualquer situação. Já aprendi a ter fartura e escassez, abundância e necessidade. Por isso tudo posso. Tem gente que gosta só do finalzinho, tudo posso. Pode tudo mesmo. Pode ter abundância e pode ter escassez. Pode ter fartura e pode passar necessidade. Sabia disso? O tudo posso é a conclusão dessa frase. Você tem que buscar a frase lá nos versículos anteriores que ele escreve aos Filipenses. Eu tudo posso? Sim, eu tudo posso. Posso passar até problema. Mas porque Paulo aprendeu a contar os dias dele e ter um coração sábio. Tanto que lá no final da vida ele vai chegar a dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque ele alcançou um coração sábio. Ele aprendeu a contar os seus dias. Não quando ele era Saulo de Tarso, mas quando Deus o quebrou. Como Deus falou para Ananias, que Ananias não estava muito querendo ir lá para botar a mão na cabeça de Saulo, não. Ananias não estava querendo muito fazer isso, não, porque estava bom, Saulo cego. Não, mas Deus falou: Ananias, vai. Porque eu vou mostrar para esse Saulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ok, Lucimar. Ela fez 9 aninhos, é isso? Para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar. Amém, Selma. Muito obrigado. Vamos orar, vamos apresentar os pedidos de oração, vamos apresentar os cadernos de oração, porque senão vira vigília, não é mesmo? Edmilson, seja bem-vindo. Josefa, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por todas estas vidas que estão conosco nesta madrugada, suas famílias, cada ministério, cada lar aqui representado. Apresento também, Senhor, estes nomes escritos nos nossos cadernos de oração. Nós agradecemos a Deus, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Mas te pedimos que o teu Espírito venha e opere e faça a obra. Completa, Senhor, os aniversariantes. Completa, Senhor, a tua obra. A Viviane, a nossa querida Júlia, pequena Júlia, a guerreira do Senhor. Alcança, Senhor Deus, aqueles que estão conosco, suas famílias. O Senhor conhece cada necessidade. Estende as tuas mãos, Pai. Visita as famílias, os lares, os ministérios. Aqueles que têm problemas a serem resolvidos na justiça, problemas familiares, aqueles que estão passando por momentos difíceis financeiramente, desempregados, tantos desabrigados, tantos óbitos, tantas situações difíceis por esse Brasil afora, saindo do Brasil tantas guerras. Deus, tem misericórdia. Francisca Lima, Deus abençoe, bem-vinda. Estende as tuas mãos, Pai. Visita, completa a tua obra. Glorifica o teu nome, Senhor. Eu creio que através da igreja o poder de Deus é liberado. Que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Por isso, nesta noite, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos, cada um, dentro das suas petições, as quais o Senhor conhece tão bem. E te agradeço, desde já, por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus seja louvado através da sua vida. Não se esqueça, peça a Deus que te ensine a contar os teus dias, para que você alcance um coração sábio. Inclusive, preste atenção, preste muita atenção. Inclusive, lembre-se
Lembre-se, quem tem que recuar é o inimigo, não é você. Quem tem que recuar é o capeta. E a capetolândia dele todinha. Não é você. Crente, avança. Você vai recuar e dá para o inimigo o gostinho de dominar o que você já conquistou. Porque quando você recua, você deixa espaço para ele conquistar, para ele dominar, para ele tomar de volta. Tem gente que luta para consertar alguma coisa na sua vida e de repente recua. Devolveu pro capeta tudo aquilo que tinha conquistado. Você avança. Aí, não aguento, volta. Devolveu tudo pro inimigo. Quando você tá lutando, mesmo que tá sangrando, tá doendo, tá chorando, tá ruim, continua. Porque se você recuar, você devolve pro inimigo o que você conquistou até aqui. E conquistar dá um trabalho tão grande, mas recuar é tão fácil, não é mesmo? Não é mesmo? Conquistar um casamento abençoado dá um trabalho, não dá? Mas perder é assim, ó. Você recua e dá o casamento pro inimigo. Fica aí, tá. Não aguento mais. Tem gente que... Só exemplificando com o casamento, tá? Tem gente que tá recuando e entregando o casamento pro diabo. Uai! Só se não tiver mais jeito, porque se tiver, lute. Giovânia Soares, Nádia, Duran, sejam bem-vindas, Deus abençoe. E em outras áreas da sua vida, não recue. Prossiga para o alvo. Senhor, me ensina a contar os meus dias para alcançar um coração sábio. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor. Tenha uma boa noite, um bom descanso. E se Deus assim nos permitir, estaremos juntos amanhã por mais um tempo na presença do Senhor. Que Deus complete a obra na sua vida e que esta palavra te abençoe. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Shalom.